Bom, pessoal, vou retomar aqui mais uma vez, né? Teve mais um problema com o vídeo aí ele parou automaticamente. Mas retomando aqui, espero agora que a gente termine. A gente tá falando da incidência da coisa jogada coletiva face aos titulares de interesses individuais. E eu havia terminado de falar sobre a incidência da coisa julgada, modo de formação da coisa julgada, segundo eventum litis, certo? E estava começando a falar de duas hipóteses consagradas no Código de Defesa do Consumidor, em que a coisa julgada coletiva não atinge o legitimado ordinário, o titular do direito, não atinge o titular da pretensão individual. O primeiro caso está no artigo 104, que a gente já falou aqui exaustivamente, que eu disse é um dispositivo muito importante, que é no caso do opt-out, que é quando o titular do direito individual ele opta por não ser atingido pela adesão do processo coletivo. Então, nesse caso, seja o resultado procedente ou improcedente, e seja qual for o método de formação da coisa julgada, o modo de formação da coisa julgada, o titular do direito individual não será atingido, certo? A segunda hipótese ela é prevista no artigo 94 do CDC, mas aí ocorre o contrário. É uma hipótese em que o legitimado individual ele vai ser atingido qualquer que seja o resultado, seja de procedência, seja de improcedência. E o artigo 94 do CDC trata da hipótese de intervenção do indivíduo, a intervenção de terceiro promovida pelo indivíduo no processo coletivo. Nesse caso, quando o indivíduo atua, e porque ele atua com todos os poderes processuais, ele é atingido independente do resultado que a lide possua. Então a gente tem essas duas exceções à regra do regime do modo de produção da coisa julgada. Por fim, o último tópico é um tópico extremamente, e isso precisa ficar muito claro, é um tópico extremamente polêmico sobre coisa julgada no processo coletivo. Vocês lembram que dia desses eu pus no quadro a referência de um julgado. Era o recurso extraordinário, e eu estou vendo aqui no meu computador, obviamente, o recurso extraordinário 612.046 do Paraná, certo? Que ele tem por objeto o debate a respeito da constitucionalidade do artigo 2º-A da Lei 9494 de 97, que é um dos dispositivos que aborda o limite subjetivo da coisa julgada no processo coletivo. Bom, a primeira ressalva, o primeiro ponto que precisa chamar a atenção é o seguinte: a gente viu que a coisa julgada nos direitos difusos, ela é erga omnes, certo? Enquanto nos direitos coletivos estrito sensu, ela é ultra partes. Qual é a explicação para isso? É porque no direito coletivo estrito sensu, apesar de não ser determinado, o grupo ou a classe, ele é determinável. Então, ainda que abstratamente, é possível você identificar os sujeitos que podem vir a ser atingidos pela coisa julgada. Então, vocês lembram quando eu falei da coisa julgada ultra partes, da eficácia ultra partes da coisa julgada? Eu falei que a diferença da coisa julgada ultra partes para a coisa julgada erga omnes é que na coisa julgada ultra partes, os terceiros atingidos, eles eram sujeitos identificados, sujeitos que poderiam ser determinados, que é uma característica da tutela coletiva estrito sensu, do interesse coletivo estrito sensu. E no direito difuso a gente diz que é erga omnes, porque no direito difuso você não tem como identificar. São situações jurídicas, são sujeitos indeterminados e indeterminados. Por isso que por isso que o legislador trouxe de maneira tecnicamente correta a ideia de que no direito difuso o alcance subjetivo da coisa julgada, no direito difuso, é erga omnes, no direito coletivo é ultra partes. Beleza? Mas, superada essa parte, a gente tem dois dispositivos muito ruins. Muito ruins. O primeiro deles é o artigo 16 da Lei 7347/85, a Lei da Ação Civil Pública. E o segundo dispositivo é o artigo 2º-A da Lei 9494/97, certo? Esses dois dispositivos, eles confundem o âmbito de competência do órgão jurisdicional
com a eficácia subjetiva da coisa julgada e geram um caos. Por quê? Vocês lembram que desde o início a gente trabalha com interesses coletivos como situações jurídicas transindividuais, certo? Como situações jurídicas que abarcam certas coletividades ou grupos que, ainda que sejam determináveis, eles não são restringíveis dentro de um determinado território. Os titulares, os consumidores atingidos por uma propaganda enganosa veiculada em rede nacional não são só os consumidores de São Paulo, ou só os consumidores do Espírito Santo, ou só os consumidores de Pernambuco. São os consumidores do país inteiro. Mas qual é o problema? Vejam esses dois dispositivos que eu citei. Eu vou ler o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que diz assim: a sentença cível fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Essa parte final, que fala desse exceto, do exceto em diante, é aquilo que a gente já estudou sobre o modo de produção segundo evento probationes. O problema é a parte inicial, que diz que a sentença fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial, o que gera um problema. Imagine, nesse exemplo da ação consumerista, se o Ministério Público de São Paulo propõe ação só em São Paulo e consegue o julgamento procedente, a eficácia subjetiva dessa ação só atingirá os consumidores de São Paulo. Resta que todos os demais consumidores do Brasil inteiro estarão na mesma situação, na mesma posição e terão um tratamento diferenciado. Estarão submetidos a outros processos coletivos, estarão submetidos a decisões contraditórias. Então esse artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública ele é extremamente criticado pela doutrina. A doutrina defende que ele é inclusive inaplicável. Inaplicável por uma questão muito simples. A eficácia subjetiva da coisa julgada, numa ação titularizada em que a parte é um substituto processual, ela influencia a esfera jurídica de todos os substituídos. E não é possível limitar territorialmente a substituição, nesse caso. Porque aqueles legitimados para tutelar o direito do consumidor, por exemplo, ou proteger o meio ambiente, eles não protegem o meio ambiente de forma restrita a uma determinada área territorial, como se utiliza no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Isso não existe. A legitimidade para representar os interesses do consumidor é ampla, é no âmbito de toda a jurisdição nacional. Então, determinados sujeitos, determinada doutrina entende pela não aplicação dessa regra. No projeto do Código de Processo Coletivo, essa norma era alterada, ela não existia, né? Mas o projeto nunca deixou de ser projeto. E é muito problemática essa situação. Alguns defendem a inconstitucionalidade da norma, outros defendem, como já disse, a mera inaplicabilidade, e outros defendem a sua constitucionalidade, entendendo que isso foi uma opção legislativa. Já o artigo 2º-A da Lei 9494/97 diz assim: a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo, proposta por entidade associativa na defesa dos interesses e direitos de seus associados, abrangerá apenas substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito de competência territorial do órgão prolator. Ou seja, mais uma vez, limita a eficácia subjetiva da coisa julgada ao âmbito territorial, o âmbito de competência do órgão prolator, o que é um problema. No STJ tem decisões para todos os lados. Tem decisões entendendo que a norma é constitucional, tem decisões dizendo que a norma não é constitucional, e é interessante perceber um perfil nessas decisões, porque pensemos num dano ambiental. Um dano ambiental local, a sentença
pode considerar esse artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública e pode considerar o artigo 2º-A da Lei 9494 de 1997 e não haverá problema nenhum aí. Porque o Tribunal de Justiça daquele Estado tem competência executiva, tem competência de aplicação, execução, de dar efetividade à sua decisão dentro daquele território, pois tem jurisdição sobre aquele território. Então não há nenhum problema da existência dessas normas. O problema é quando você parte, por exemplo, para um dano de âmbito nacional. Como é que você vai justificar um âmbito de dano nacional em que o órgão prolator não tem competência para dar eficácia àquela decisão? Certo? Então, uma saída que a gente até chegou a discutir em sala de aula é adotar a tese, e quando isso for possível, quando o réu for a União, de tomar Brasília como uma espécie de foro de competência nacional. Como se o juízo de Brasília, que é o órgão de domicílio do réu União, pudesse proferir uma decisão que tivesse eficácia em todo o território nacional. Só que essa opção também não resolve muita coisa. Resolve, na verdade, muito pouco. Resolve muito pouco. Porque se uma determinada empresa promove propaganda enganosa e a sede dessa empresa é na Paraíba, a ação deverá ser proposta na Paraíba e aí a propaganda só será enganosa para efeitos dos consumidores paraibanos. Isso não é aplicável, isso não em si, não tem como materializar essa decisão. A decisão, de certa forma, é inexequível. E a gente tem vários problemas, certo? A gente tem vários problemas. Tem muitas críticas. Vocês, quando estiverem estudando pelos livros, vocês vão ver. Tem várias e várias críticas. Tem muitos e muitos problemas, além desses que eu tô dizendo, destacando esse problema da natureza transindividual dos direitos protegidos. Eles são transindividuais, eles são indivisíveis. E à medida em que você promove a eficácia de coisa julgada, a eficácia subjetiva da coisa julgada, dentro de um determinado território, você está desconsiderando essa transindividualidade e está desconsiderando essa indivisibilidade. Então, a jurisprudência, de fato, se digladia a respeito da constitucionalidade ou não. Por fim, eu preciso lembrar a vocês e reforçar que esse tema vai ser muito objeto de debate da gente no sábado que vem, né, na nossa atividade. Principalmente o julgado no recurso extraordinário 612.043, em que o Supremo Tribunal Federal acabou por decidir, muito recentemente, pela constitucionalidade do artigo 2º-A da Lei 9494/97. Só que tem um problema, porque essa decisão ela está sendo espalhada como se o Supremo Tribunal Federal estivesse chancelando a constitucionalidade e a possibilidade de limitação territorial da decisão proferida no processo coletivo. E isso não é verdade. A gente vai ver isso nesse julgado. O objeto desse recurso não é propriamente o âmbito de eficácia subjetiva territorial da decisão, mas sim a possibilidade de filiados da associação, posteriormente à propositura da ação, ou seja, pessoas que se filiam à associação depois de iniciada a associação, depois de iniciada a ação, se beneficiarem da coisa julgada. Então, quando você pega as notícias por aí, a mensagem que você recebe é: o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 2º-A da Lei 9494/97 é constitucional. E a partir daí o pessoal começa a interpretar no seguinte sentido: o Supremo Tribunal Federal chancelou a limitação territorial, se é que se pode chamar assim, ou chancelou a limitação da competência, a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada coletiva territorialmente. Isso não foi objeto do debate, não como questão expressamente decidida, não como questão apta a fazer coisa julgada. A impressão que eu tenho desse julgado, que se foi sequer publicado, salvo o melhor juízo, mas que a gente vai ter contato ao acórdão desse recurso extraordinário,
A impressão que eu tenho é que essa questão sobre a limitação ou não territorial é uma questão que, se foi tratada, ela foi tratada em obter dictum. O que foi decidido expressamente e foi resolvido de fato é que, no âmbito das associações, o associado a posteriori, ele não pode se beneficiar da coisa julgada coletiva. Porque para as associações, nos termos do artigo 5º, salvo melhor juízo, inciso 21 da Constituição Federal, as associações podem representar os seus associados. Mas essa representação exige autorização expressa. Exige que se dê autorização expressa para que a associação proponha a ação coletiva. E o que se discutia é, será que aquele sujeito associado depois da propositura da ação, ele poderia vir a se beneficiar da coisa julgada? E a compreensão que se teve é que não pode. Só os associados, no momento em que a petição inicial é apresentada, é que podem se beneficiar. E aí a gente vai ver todas as razões desse entendimento na nossa atividade no próximo sábado. Beleza? Mas esse julgado é muito importante, muito interessante esse julgado. Joia? Então a gente encerra por aqui essa aula. Eu preciso que vocês de fato assistam. E